Olá, como vai? Eu sou Rodrigo Rangel, diretor de redação da Cruzoé. Estamos aqui eu, Fábio Serapião e Igor Gadelha para conversar um pouco sobre a nossa edição da semana e sobre a grande notícia do dia, que é o anúncio oficial do pedido de demissão do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que hoje anunciou sua saída do governo de Jair Bolsonaro. Eu começo por Igor Gadelha. Igor, ainda ontem você noticiava no nosso diário que Bolsonaro chamou o Moro ao Palácio do Planalto para comunicá-lo de que havia decidido pela demissão de Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, um homem de confiança de Moro. Bom, esse foi o episódio que deflagrou todo o processo, que levou o Moro a sair, a desembarcar do governo de Jair Bolsonaro. Bom, conta um pouco para nós como foi essa conversa, de que forma Moro reagiu, enfim, tudo começou nessa audiência no Palácio do Planalto. Isso mesmo, Rodrigo. O presidente Jair Bolsonaro marcou no dia anterior uma reunião com o ministro Sérgio Moro para amanhã desta quinta-feira e na reunião comunicou oficialmente, que iria cumprir a promessa, uma promessa que já vinha sendo feita, há muitos meses, de trocar o comando da Polícia Federal. Anunciou oficialmente a Moro que iria demitir Maurício Valeixo do cargo e iria colocar outra pessoa de sua confiança. O ministro Sérgio Moro, então, reagiu muito mal, perguntou ao presidente qual seria o motivo oficial dessa troca. O presidente não deu um motivo concreto, o próprio ministro acabou dizendo isso na coletiva de imprensa dessa sexta-feira, em que ele confirmou sua saída. O presidente não deu uma razão, por algum, se foi por algum erro de Valeixo, alguma incapacidade de Valeixo, e Moro, então, anunciou que pediria demissão. De ontem para hoje, vários ministros ali do Palácio do Planalto, principalmente os generais, tentaram demover Sérgio Moro dessa decisão de pedir demissão sem sucesso. Ainda na manhã dessa sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda tentou ali marcar um encontro entre Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro se negou a encontrar Moro, porque aí ele passou a achar que Moro estava fazendo uma chantagem com ele ao anunciar sua demissão. Bolsonaro achou que Moro estava ali fazendo uma chantagem no jogo para ver se Bolsonaro recuava da decisão de demitir Maurício Valeixo para que Moro permanecesse no governo. Certo. Serapião, eu falei que tudo começou nessa audiência, mas na verdade não foi nessa audiência. Há muito tempo a relação de Jair Bolsonaro com Sérgio Moro vem se desgastando. Inclusive, houve outros episódios envolvendo o próprio Maurício Valeixo. O Bolsonaro está há meses tentando tirar Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal. Eu peço para você historiar um pouquinho para nós essa sucessão de episódios de estresse entre Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Maurício Valeixo como o pivô desse processo. Rodrigo, se a gente pudesse citar um ponto originário dessa crise que culmina no pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, eu diria que esse ponto originário seria em agosto do ano passado, quando a Polícia Federal divulgou uma nota oficial com o nome do superintendente, do delegado, que ia substituir o Ricardo Saad lá na Superintendência do Rio de Janeiro. Vamos relembrar um pouco. Naquele mesmo dia de manhã, o presidente Jair Bolsonaro, nas famosas falas que ele faz na Porta da Alvorada, disse ali para todo mundo, sem consultar o diretor da Polícia Federal, Moro, e nem o Valeixo, sem consultar o Moro, ele disse ali que ia ter a troca na Superintendência do Rio. Indicou ali quem poderia ser. A PF se adiantou e soltou essa nota com o nome defendido, tanto pelo Valeixo quanto pelo Moro. Isso causou um desgaste muito grande na relação do Valeixo com o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro se sentiu passado para trás ali, porque ele disse uma coisa, a PF diz outra. Já naquele momento, a turma do Deixa Disso entrou em campo, conseguiram resolver, mas desde então, dentro da Polícia Federal, havia um sentimento que o Jair Bolsonaro não ia esquecer disso, que em algum momento ele ia realizar essa mudança, tirando o Maurício Valeixo, que é um amigo pessoal, um homem de confiança do ex-ministro Sérgio Moro. É importante fazer parênteses aí, porque há muito tempo nós, na Cruzoé,
temos dado notícias sobre esses episódios aí, de esses clashes entre Bolsonaro e Moro, entre Bolsonaro e Valeixo. E os apoiadores do presidente, há muito tempo, vêm dizendo que estávamos tentando criar uma crise artificial. Tanto não é verdade que hoje temos aí o anúncio oficial do pedido de demissão, Sérgio Moro desembarcando do governo. Então, só para fazer esse parênteses, meus caros, quem nos assiste, é notícia, puramente notícia, é jornalismo, era jornalismo que estávamos fazendo, não era política, evidentemente, e a gente não estava procurando estressar ninguém, a gente só estava levando para você a informação que a gente tinha apurado junto a figuras do próprio governo. Tanto é verdade que os fatos estão aí. Não é? Justamente, bom, Rodrigo, a Cruzoé chegou a dar uma capa disso, né? Foi, exatamente. Chegou a dar uma capa sobre esse tema, mostrando essa crise e essas tentativas de interferência na Polícia Federal, lá atrás. Agosto, setembro do ano passado. Bom, depois desse episódio vieram outros, né? E ao longo desse processo, a relação de Bolsonaro com Moro foi ficando cada vez pior. Teve também o episódio do COAF, em que Bolsonaro tirou do Ministério da Justiça e Segurança Pública o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o órgão de inteligência do governo, muito importante para os planos de Sérgio Moro. Bolsonaro decidiu tirar do Ministério de Moro e mandar para o Banco Central. Foi um outro ponto de atrito, né? Sim, justamente, Rodrigo. O ex-ministro Sérgio Moro disse hoje, na coletiva que ele deu para anunciar oficialmente a sua demissão, como que se deu a vinda dele para o Ministério. Todo mundo aí conhece, mas a gente não custa relembrar um pouco. Um juiz especializado em lavagem de dinheiro e crimes financeiros, né? Sempre atuando ali em Curitiba em crimes federais, até chegar a Lava Jato, fica nacionalmente conhecido por conta da Lava Jato. Em 2018 é convidado pelo presidente Jair Bolsonaro. Logo quando assume, o próprio Jair Bolsonaro e o próprio Moro fazem questão de afirmar que o convite tinha sido baseado na carta branca para o Moro. Ele poderia, no Ministério da Justiça, tocar sua agenda de combate à corrupção, combate à criminalidade, não é isso? A partir de agosto, como a gente falou, essa situação parece que começou a não se concretizar. Primeiro, como você disse, a situação do COAF, em meio disso também, a situação do COAF envolvia o filho do presidente Jair Bolsonaro. Moro hoje cita, né, porque o Moro foi criticado aí nos bastidores de que nesse último ano a operação não teve muita, a PF não teve muita operação e tal. O Moro lembra que o ano passado a gente ficou quase 6 meses sem poder adiantar ou tocar qualquer inquérito relacionado à lavagem de dinheiro, justamente por conta de uma decisão do STF atendendo a um pedido do filho do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, essa dificuldade teve. Moro tentou ali contemporizar que no Banco Central o COAF também faria um bom trabalho. Aí vem agosto, tem essa crise, daí vem o pacote anticrime que o presidente não apoiou com tanta firmeza, depois sancionou algumas mudanças que o ministro Sérgio Moro não agradava a ele não gostava, juiz de garantias, algumas coisas ali que ele não agradava a ele. Teve algumas discussões em relação a decretos de armas. Tudo foi meio que piorando a relação dos dois. Até que em janeiro, novamente vem uma ofensiva do Palácio do Planalto para tentar mudar o comando da Polícia Federal. Dessa vez até um pouco mais abrangente, que visava ali mudar até a configuração do próprio Ministério, né? Separar a Justiça de Segurança Pública. Novamente criou um sério atrito com o ministro Sérgio Moro. A turma do deixa disso novamente entrou em campo. Bolsonaro veio a público, falou que poderia fazer, que ele teria caneta. A turma do deixa disso novamente entrou em campo e deu uma abafada na situação. Mas dentro da PF, a partir de janeiro ali, já era dada como certa a saída do Maurício Valeixo. Só que eles esperavam que o ministro Sérgio Moro fosse conseguir, junto ao presidente, indicar alguém de confiança da Polícia Federal, alguém que desse continuidade. Com a chegada da pandemia, a situação meio que arrefeceu, porque todo mundo achava que o presidente não faria isso no meio de um caos como o que estamos vivendo.
mas não foi o que aconteceu. Depois da demissão do Mandetta, eu acho que ele se sentiu um pouco ali fortalecido. Porque empoderado, talvez, empoderado, fortalecido, sim. E resolveu tomar essa decisão, que o Igor narrou bem, como foi ontem, né? Adiantou aí as informações, do presidente simplesmente chamar o Moro e avisar da demissão. Ao longo do dia, depois do Moro dizer que ia pedir demissão caso tivesse a troca, ainda a turma, como o Igor disse, a turma do Deixa Disso tentou novamente entrar. E até hoje de manhã não se tinha muita certeza do que aconteceria. Só que Moro acorda hoje com a demissão do Maurício Valeixo, publicada no Diário Oficial. Daí ficou impossível. Como nós noticiamos ontem, houve um pedido, ele entregou o cargo, ele disse que estava de saída, não é? Só que houve, como o Igor bem disse no início, houve um movimento para tentar colocar panos quentes ali, e mais uma vez criar uma situação que permitisse ao ministro permanecer no governo, não é? Eu volto ao Igor justamente para perguntar sobre isso. Logo depois dessa audiência de ontem, quinta-feira, no Palácio do Planalto, a partir da constatação de que havia uma decisão de Bolsonaro de demitir o Valeixo, era natural que se imaginasse o tamanho do descontentamento de Sérgio Moro com essa decisão do presidente, até por tudo que ele já vinha dito para o próprio Jair Bolsonaro em relação a esse assunto, que ele fazia questão de ter a liberdade para escolher as pessoas na Polícia Federal, enfim. Então, logo houve, a partir da decisão do surgimento da notícia sobre a decisão da demissão do Valeixo, logo surgiram especulações várias de que o próprio Moro poderia deixar o cargo. E assim aconteceu. Nós apuramos depois, logo na sequência, que ele, de fato, havia pedido demissão. Eu queria pedir para você, Igor, contar mais detalhes de como se deu essa operação para tentar convencer Sérgio Moro a ficar no governo. Alguns ministros militares participaram dessa tentativa de convencimento, Paulo Guedes também entrou em campo, deputados da base de apoio do Palácio do Planalto. Conta um pouquinho sobre como foi esse esforço conjunto montado para tentar convencer Moro a ficar. Bom, foi comandado basicamente, né, principalmente pelos ministros da ala militar, que já temiam, né, que agora, né, efetivada mesmo, né, anunciada saída de Sérgio Moro, né, enfraquecesse o governo, né, como a gente já vem notando ali, as redes bolsonaristas nas redes sociais, já ali criticando o presidente, não o defendendo, né, então os militares temiam, né, que esse pedido de demissão de Sérgio Moro enfraquecesse o governo e aí favorecesse até a um eventual pedido de presidente no Congresso Nacional. Como a gente noticiou na Cruzoé, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, foi um dos que ligou para Sérgio Moro, pedindo que ele ficasse. O ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, também ligou, e o ministro Paulo Guedes também ali tentou fazer um meio de campo, mas acabaram não conseguindo. E aliás, antes de Sérgio Moro enviar oficialmente a carta de demissão ao Planalto, né, nesta sexta-feira, Paulo Guedes que levou ali a notícia ao presidente Jair Bolsonaro de que não haviam conseguido demover Moro e que ele ia mesmo, né, ali anunciar publicamente o pedido de demissão. Eu acho que vale ressaltar uma coisa, Rodrigo, também o próprio ministro Sérgio Moro deixou claro aí nos bastidores para seus auxiliares que outros dois motivos, além da troca na PF, também o levaram a pedir demissão. O ministro Sérgio Moro vinha muito incomodado com essa aproximação recente do presidente Jair Bolsonaro com os caciques, com os líderes daqueles partidos chamados Centrão, entre eles o PP, os Republicanos, o PSD de Gilberto Kassab, né? São todos partidos conhecidos como partidos fisiológicos, né? Sim, partidos que o próprio Moro investigou ao longo da Operação Lava Jato, inclusive. Não, isso mesmo. E aí, nas últimas 3 semanas, o presidente começou a receber os presidentes desses partidos e a negociar ali cargos, né, no segundo escalão do governo, que começou a incomodar o ministro Sérgio Moro, né? Outro motivo também, mas dessa vez ali do Palácio do Planalto, é que o presidente estava um pouco incomodado ali com o ministro Sérgio Moro, que acha que o ministro Sérgio Moro foi meio omisso nas
palavras lá dos auxiliares de Bolsonaro, foi omisso durante a pandemia, ou seja, não defendeu a posição de Bolsonaro, que é meio crítico aí ao isolamento social. Isso irritou um pouco o presidente também, essa postura que ele acha, né, de omissão do ministro Sérgio Moro. Bom, aí a gente se aproxima, vai chegando no discurso de hoje de Sérgio Moro, no pronunciamento que ele fez ao anunciar, ao confirmar o pedido de demissão oficialmente, um discurso absolutamente surpreendente, um discurso duro que deixou Bolsonaro em maus lençóis. Literalmente, o presidente passa a ter problemas jurídicos e também políticos a partir da acusação grave que o Moro fez hoje, de que ele, Bolsonaro, queria interferir diretamente no dia a dia da Polícia Federal, tendo acesso a relatórios sigilosos de inteligência, tendo uma interlocução direta com a cúpula da corporação. E, para além disso, Moro revela também que Bolsonaro tinha preocupação com inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Serapião, acusações bastante graves que tendem a gerar repercussões sérias nas próximas semanas ou nos próximos meses. Justamente, Rodrigo. Ainda ontem, logo depois que a Cruzoé publicou a notícia do pedido de demissão do Moro, a gente subiu uma análise contando ali um pouco do pano de fundo que tinha para a intenção do Jair Bolsonaro de trocar o Maurício Valeixo nesse momento. E lá a gente já citava o desconforto dele com esses inquéritos no STF. Em específico, 2 inquéritos. Aquele inquérito que apura supostos ataques a ministros do STF, né? Aquele inquérito do fim do mundo, que é conduzido pelo... Aquele inquérito que censurou Cruzoé. Que censurou a revista Cruzoé. Justamente. E o mais recente, solicitado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é para apurar os organizadores dos atos antidemocráticos que tiveram a participação do presidente Jair Bolsonaro no último domingo. E o porquê do medo? Ali naquele pedido do Aras já há citação a 2 deputados da base de Jair Bolsonaro, e se essa investigação prosseguir como tem que prosseguir, ela pode em algum momento chegar em alguém próximo do presidente que tenha de alguma forma ajudado nessa organização. Ainda não há prova sobre isso, mas a indicação do desconforto do presidente em relação a isso mostra, e o próprio Sérgio Moro disse na coletiva, que há alguma coisa aí que não é do agrado do presidente e do grupo dele, né? Além disso, o próprio ministro Sérgio Moro disse que o presidente tinha algumas questões que ele gostaria que fossem melhor realizadas, vamos dizer assim, na relação dele com o comando da Polícia Federal. É aí que, para mim, entra o ponto mais grave da coletiva e das acusações que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Segundo o Moro, o presidente Jair Bolsonaro quer um contato pessoal dentro da cúpula da Polícia Federal para ter acesso a investigações, a relatórios de inteligência e a informações sobre o que está acontecendo dentro da instituição. Isso, em qualquer país democrático, é uma afronta à instituição Polícia Federal, né? A instituição que é uma instituição de Estado e não uma instituição de governo, né? É importante que se diga. Justamente. A Polícia Federal, ela deve continência, vamos dizer assim, nesse governo de tantos militares, à Constituição Federal. Somente. Ela é um órgão de Estado. Ela não tem que fazer isso ou aquilo, investigar esse ou aquele, porque o presidente, porque o governador do momento tem esse interesse. Ela investiga mediante fatos. Se tem algum fato que merece ser investigado por indício de crime, ela investiga. Se não, ela não investiga. Esse é outro ponto que a gente citou ontem, ainda antes do anúncio oficial e do Moro revelar esses bastidores das tentativas de interferência, que é outro pedido aí, outra vontade do presidente Jair Bolsonaro, de utilizar a Polícia Federal com foco em alguns adversários políticos que ele tem. Aqui, notadamente, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E o foco nos dois, principalmente em temas relacionados à pandemia. Por quê? A gente sabe, isso é fato,
e por conta do afrouxamento das regras de contratação no momento emergencial, no momento de pandemia, toda sorte de espertos, de bandidos, estão de olho para ver se conseguem um nacho dessas contratações. São contratações bilionárias. Então, a chance, com esse afrouxamento das regras, de ter algum tipo de desvio, aumenta muito. Então, é óbvio, já teve uma operação na Paraíba anteontem, o pessoal da CGU avisou que tem várias outras agendadas, então há desvio, claro que há, mas isso está sendo acompanhado. Mas o que se diz é que o presidente Jair Bolsonaro tem uma vontade que seja direcionada essa investigação mais para estados onde tem aí no cargo de governador pessoas que são, em tese, inimigos políticos dele. Bom, e o Moro não recebeu bem essa ideia, nem o Maurício Valeixo, evidentemente, e isso fez aumentar ainda mais a temperatura que já era alta. Igor, próximos passos. Quem deve ser o sucessor de Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Tudo indica que vai ser o atual ministro da Secretaria de Governo, Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, que é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, filho de um ex-chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Ele próprio, Jorge de Oliveira, foi chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, né? O filho 03 de Jair Bolsonaro. Enfim, como estão as articulações para a sucessão de Sérgio Moro no momento, Igor? Bom, desde ontem à noite, como a gente publicou no Diário da Revista Cruzoé, assessores ali do presidente Jair Bolsonaro diziam que o Jorge de Oliveira era o sucessor natural de Sérgio Moro, né? Ele é militar, né? Policial militar, né? Tá afastado ali, né? Mas é uma pessoa da estrita... Major da Polícia Militar do Distrito Federal, não é isso? Major da Polícia Federal aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas ele é uma pessoa muito próxima da estrita confiança de Bolsonaro. Vale lembrar que Jorge, ele mesmo tendo virado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, ele ainda acumula também, né, a subchefia de assuntos jurídicos do Planalto, que é quem dá toda, né, ali a assessoria jurídica ao presidente em todos os atos e tudo mais. Então é uma pessoa da estrita confiança de Bolsonaro. Depois, né, da fala do ministro Sérgio Moro, veio ali uma ala do Palácio do Planalto também defendendo que Jair Bolsonaro nomeie um grande figurão, um grande jurista, aí como uma resposta aí também a essas falas, essas declarações do ministro Sérgio Moro, que foram muito graves. Então, aí, para tentar conter um pouco da crise, uma ala do Palácio do Planalto vem aconselhando o presidente a indicar um figurão, um grande jurista, né? Não se tem nomes... Saber se há grandes juristas disponíveis, né, para né, sentar naquela cadeira a essa altura do campeonato. Né? Isso mesmo. E para a chefia da Polícia Federal, né, o nome mais cotado, os ministros do Palácio do Planalto já dão como certo, como a gente mostrou também no Diário da Revista Cruzoé, o nome do delegado Alexandre Ramagem, que é o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, né, foi ali segurança, né, de Jair Bolsonaro durante a campanha. Ele assumiu a segurança de Jair Bolsonaro depois da facada. Depois do episódio da facada. Quando ele se aproximou dos filhos, né? Vale lembrar que Alexandre Ramagem é muito próximo do vereador Carlos Bolsonaro, né? Que se aproximaram ali durante a campanha. No Palácio do Planalto está tudo muito assim. O presidente, depois do pronunciamento, né, de Sérgio Moro, anunciando a demissão e daquelas graves acusações, o presidente se reuniu ali com vários de seus ministros para discutir a reação. Tem um pronunciamento previsto para as 17 horas dessa sexta-feira. O presidente promete rebater as declarações de Moro, mas o fato é de que no Palácio do Planalto as declarações do Moro assustaram, né, tanto os ministros militares como outros auxiliares do presidente, que são informações graves. O presidente ali discutindo como reagir. Os ministros civis, entre eles Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, eles se reuniram em um almoço, a gente contou esse bastidor também no Diário da Cruzoé, eles se reuniram em um almoço hoje, né, nessa sexta-feira, lá no Ministério da Cidadania, de Onyx Lorenzoni, para discutir, né, como reagir a essa crise toda. Por enquanto, né, o discurso deles é de que eles mantêm o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas aqui em Brasília, como se sabe, tudo muda muito rápido, a depender aí dos desdobramentos dessa crise toda.
Eu volto no Serapião. Serapião, você conhece bem a história de Alexandre Ramagem. Fale um pouquinho para quem nos assiste sobre quem é exatamente Alexandre Ramagem, o delegado atual, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que é o virtual novo diretor-geral da Polícia Federal. Rodrigo, o Alexandre Ramagem, ele é um delegado da Polícia Federal, hoje ocupa a chefia, a direção da ABIN, né, a Agência de Inteligência Brasileira, e chegou ao cargo na ABIN pelas mãos do filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é seu principal padrinho ali. Essa relação com a família Bolsonaro vem desde a época da campanha na fase pós-facada, né? Logo depois daquela facada em Juiz de Fora, a Polícia Federal troca ali os policiais responsáveis pela segurança do então candidato Jair Bolsonaro, e o Ramagem passa a ser o chefe dessa equipe. Aí ele se aproxima muito do Carlos, do próprio Jair, e quando acaba a eleição ele é nomeado assessor no gabinete do então ministro Santos Cruz, general Santos Cruz. Tempos depois ele é indicado para a ABIN. Na Polícia Federal, ele começa na Polícia Federal como delegado em Roraima, tem uma passagem pelo setor de inteligência aqui em Brasília e depois vai para o Rio de Janeiro, onde ele cuida de uma das fases da Lava Jato. Ele não é o delegado da Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele cuidou de uma das fases chamada Operação Cadeia Velha. É quando a Lava Jato avança sobre alguns deputados estaduais do Rio de Janeiro. Depois desse período, ele fica um pouco ali, quando é removido aqui para Brasília, para cuidar dessa área de segurança de pessoas, enfim, que coincide depois com a eleição, e ele vai para a segurança da família Bolsonaro. Além dessa operação Cadeia Velha... nessa época que ele se aproxima muito de Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Justamente. Nessa época que ele se aproxima, e depois disso, por conta dessa relação, que surgem todas aquelas informações sobre a ABIN paralela, enfim, que o nome dele é envolvido nessa história sobre a existência, a tentativa, pelo menos, do Carlos Bolsonaro, de se criar uma ABIN paralela dentro do Palácio do Planalto. Nesse meio tempo, depois em tese do Carlos Bolsonaro, Jair serem removidos dessa ideia da ABIN paralela, ele é então indicado para a ABIN e está lá até hoje, até o nome dele ser ventilado aí, ser quase colocado já como o sucessor do Maurício Valeixo na Polícia Federal. Como disse o Igor, a gente aqui em Brasília às vezes só pode acreditar na hora que o cara está lá com a caneta na mão, né? Então até vai ter a coletiva, a gente tem que... Mas é o nome mais cotado assim para ocupar o cargo. Muitas vezes não dá para acreditar nem no que está escrito no Diário Oficial, é importante dizer, né? Justamente. Aí a gente entra até no outro ponto, que é um outro crime, que é que o ex-ministro Moro meio que colocou no colo do presidente Jair Bolsonaro, né? O Moro diz que não assinou o pedido de demissão do Valeixo, né? Jair Bolsonaro posta no seu Twitter isso, falando que foi a pedido. Alguém vai ter uma guerra de versões ali, né? E tinha lá o nome de Sérgio Moro, debasto do ato, justamente, assinando junto com Jair Bolsonaro, algo que o Moro garante que não fez em momento algum. Ele não chancelou a exoneração. Teve uma guerra de versões, né? Um documento público que tem uma assinatura de quem diz que não assinou, em tese, pode gerar aí um ato de falsidade ideológica. Falsidade, sem dúvida. Foi uma guerra de versões, porque o Palácio do Planalto, logo de manhã ali, os auxiliares do ministro Sérgio Moro diziam que ele não tinha combinado aquela demissão do Valeixo, só esperavam para a próxima semana, né? Admitiam que Bolsonaro, obviamente, já tinha avisado que trocaria, mas achavam que eram para a próxima semana. E aí os auxiliares do Moro diziam que ele não tinha combinado, que não tinha assinado, e o Palácio do Planalto logo rebateu, como a gente mostrou no diário da Cruzoé. O Palácio do Planalto disse que não só, né, o Bolsonaro avisou a Moro, como ontem à tarde, Bolsonaro, segundo a versão do Palácio do Planalto, enviou lá ao Ministério da Justiça o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para informar Moro de que o Valeixo seria demitido. Então ficou essa guerra de versões. O Moro, na coletiva, sustentou, né, a versão dele de que não tinha assinado aquilo ali. Enfim, ficou essa guerra de versões. Igor,
para encerrar, logo depois do pronunciamento de Sérgio Moro, começaram, evidentemente, as articulações de bastidores no Congresso Nacional, o que vem por aí, tanto no Congresso quanto no Supremo. Houve ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestando, falando sobre a gravidade daquilo que o Moro denunciou, revelou no pronunciamento. E no Congresso, o movimento tem sido intenso também, com reuniões várias nos bastidores. O que você pode adiantar em relação a isso? Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre tendem a reagir de que maneira? Bom, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre até agora não se pronunciaram, dizem que só vão se pronunciar depois do pronunciamento, né, aí de Jair Bolsonaro, né? Mas os dois, né, se reuniram logo depois ali da Maia e Alcolumbre, logo depois do pronunciamento do ministro Sérgio Moro. Eles se reuniram ali na residência oficial do presidente do Senado para fazer uma análise de cenário, né? Também, então, aí, por telefone, né? E recebendo parlamentares em suas residências oficiais para tirar uma temperatura. O que a gente pode tirar? O Centrão, que é nesses parlamentares, desses partidos mais fisiológicos, eles nunca tiveram uma relação muito boa com o Sérgio Moro, já que Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato, condenou políticos de vários desses partidos. Então, assim, a saída de Sérgio Moro em si, né, foi até comemorada por alguns desses parlamentares do Centrão. Mas eles sabem que haverá aí sim um impacto político, né, já que a avaliação é de que Jair Bolsonaro perdeu dentro da sua própria base, né, de apoio, né, perdeu aí apoiadores, porque muitas pessoas que apoiam Sérgio Moro tinham apoiado Jair Bolsonaro porque Moro tinha ido para o governo, né? Então, tem uma avaliação ali inicial de que essa saída do Moro vai fazer Bolsonaro perder apoio, né? Todo mundo ali também olhando, tem vários pedidos de impeachment já apresentados. Rodrigo Maia, por enquanto, não demonstra disposição, né, em acatar esses pedidos, mas a gente até mostrou a bancada da Bala, que é a Frente Parlamentar da Segurança, que é uma das principais bases de sustentação de Bolsonaro no Congresso, né, já anunciou que vai desembarcar do governo, ou seja, romper com Bolsonaro, junto aí com a saída de Sérgio Moro, né? Então, assim, e o presidente, o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, ele afirmou que, assim, o impeachment hoje depende também da sociedade. Bolsonaro perdendo apoio na sociedade, esse caminho para o impeachment poderia ser mais fácil. Mas aí, assim, está todo mundo monitorando, né, essas peças desse xadrez, vai todo mundo esperar também a reação de Bolsonaro, como vai ser para decidir, né, tomar as decisões sobre os próximos passos. É uma história com muitos capítulos pela frente ainda, até porque há a informação de que o ex-ministro Sérgio Moro tem provas do que ele disse hoje durante o pronunciamento em que confirmou o seu pedido de demissão, o seu desembarque do governo de Jair Bolsonaro. Igor, obrigado pela participação. Serapião, obrigado. Estamos todos de casa durante esse período de isolamento. Estamos trabalhando de casa, mas trabalhando intensamente para levar a você, o nosso leitor da Cruzoé, a informação em tempo hábil, informação ágil e confiável. Bem, nós contamos com a sua leitura na nossa edição semanal. Temos lá uma reportagem extensa sobre os episódios que levaram a relação de Sérgio Moro e Jair Bolsonaro ao limite. E no nosso diário temos lá todos os desdobramentos da demissão de Sérgio Moro. Bom, contamos com a sua leitura lá em www.cruzoé.com.br. Um abraço e até a próxima.